O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João, o Batista, tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz de vida. O povo que vivia nas trevas, daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo, prestem bem atenção, porque é a primeira vez que Jesus Cristo vai falar para essa população que vivia nas sombras da morte, lá na Baixa Galileia, na cidade de Cafarnaum, de Zabulon, de Neftali. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos. Por que dois irmãos? Nós precisamos de pensar um pouco nessa fraternidade. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar, porque eles eram pescadores. E Jesus disse a eles, segui-me, e eu farei de vós pescadores de gente, de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos. É muita coincidência.
para não dizer fé. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que depois escreveu o 4º Evangelho, 3 cartas e o livro do Apocalipse. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, este trecho do Evangelho de São Mateus marca o início da pregação de Jesus Cristo no território da Galileia. Todos ouviram que esses primeiros versículos desse trecho do Evangelho, Mateus está fazendo uma descrição, está dizendo como é que era aquele trecho, aquele território do Mar da Galileia, habitado por muita gente. Era uma das partes das terras da Galileia mais habitadas. Por quê? Por causa do mar. E o que tem o mar com isso? Muita coisa. Tem peixe para almoçar todo dia. E como eles eram pobre, como diz uma cantiga no meu tempo de criança, pobre de mavedecer. Eles morriam de fome, se não fossem os peixes do mar da Galileia, que eles pescavam e aí levavam para casa, o almoço estava feito. Agora, essa população, São Mateus não diz aqui como é que era, não. Mas os estudiosos dizem que 97%, quer dizer, de cada 100 pessoas, 97 não sabia nem ler, nem escrever. Eram analfabetos de pai e mãe. Além do analfabetismo, cegos, surdos, mudos, aleijados, paralíticos, leprosos, tuberculosos, possessos do demônio e explorados pelos 3% que sabiam ler e escrever. Explorados. Porque o pouquinho que eles tinham era para pagar uma receita que eles às vezes faziam a esses 3%. E quanto mais eles se receitavam, mais adoeciam. Porque aos 3% não interessava curar. Porque se curasse, a freguesia que rendia para eles terminava se acabando.
eles eram os 3% exploradores daquela população. Foi isso, meus irmãos, que Jesus Cristo encontrou naquela população. E aí, é por isso que nessa primeira palavra que Jesus Cristo pronunciou, nesse trecho da Terra Santa, foi a palavra que é um verbo: convertei-vos. Um verbo, eu não vou dar aula de português não, quem me dera, mas é um verbo que na classificação da gramática se chama um verbo reflexivo. E o que é isso? Pedro matou Paulo. Quem foi que morreu? Paulo. Por quê? Porque Pedro exerceu na pessoa de Paulo a significação do verbo matar. Pedro praticou a ação de matar, mas quem sofreu foi Paulo. É um verbo transitivo, direto, ativo. Agora, converter-se é reflexivo. Por quê? Porque quem faz a ação de se converter recebe essa ação. A significação de converter volta para aquele que praticou a ação da conversão. Quer dizer, é uma coisa que depende de Deus, de mim. Eu me converto se eu quiser me converter. Jesus Cristo está nos convidando. Convertei-vos. Vocês estão aqui por alguma razão. Todo domingo estão aqui participando de uma celebração. Hoje sou eu. Mas podia ser qualquer outro. O importante é que a gente sinta, perceba, tenha certeza que essa palavra que Jesus Cristo disse há 2000 anos atrás, convertei-vos, Ele está dizendo hoje, através da minha voz, claro que eu não mereço, a cada um de vocês. Ele está dirigindo, fazendo esse apelo de conversão. Conversão é uma mudança de vida. Eu vivia do lado esquerdo e agora estou me passando para o lado direito. Estou mudando. Mas aqui eu mudei só de lugar. O que Jesus Cristo quer é que a gente mude de comportamento. E essa mudança tem como primeira meta, como primeira realização, a compaixão. Só tem compaixão quem ama. Quer dizer, o apelo de Jesus Cristo é para despertar na nossa vida o amor pelo outro. Eu estava ali sentado, observando algumas pessoas, tinha uma porção de cadeira vaga ali, não tinha? Bem aí. Aí uma pessoa juntando 2, 3, 4, 5, aí levando lá para trás, porque lá tinha muita gente em pé. Isso se chama solidariedade. Cadeira desocupada aqui
e gente em pé lá atrás. Se não fosse essa solidariedade, ainda estavam lá todos em pé. Porque ninguém se preocupou em levar a cadeira para ele participar da missa de uma maneira mais cômoda, mais fácil, mais humana, que não cansa muito. Essa pessoa não pensou que haveria inclusive a possibilidade de ela pegar essas 5 cadeiras e nesse piso aí, qualquer entrupicãozinho era uma queda desastrada, com 5 cadeiras na mão. Ou não era? Pois bem, mas essa pessoa fez. É uma mudança simples, humilde, que não exige tanto da nossa parte, mas mudou. Está quase todo mundo aí sentado. Aqui na frente ainda tem algumas cadeiras desocupadas. Mas, de qualquer maneira, meus irmãos, a gente passar 1 hora, passar 20 minutos, escutando um padre fazendo uma pregação, em pé, podendo estar sentado, só porque não tem ninguém para levar a cadeira para lá. Aqui teve. É simples. Ser cristão não é coisa do outro mundo, não, gente. É coisa desse mundo. Tanto é desse mundo que Jesus Cristo se fez homem e veio morar aqui na terra. Porque ser cristão é coisa desse mundo. É ajudar, é ser solidário. E para não incumpridar muito a nossa pregação, eu gostaria de lembrar mais uma vez a todos e a cada um de vocês. Jesus Cristo deseja tanto de cada um de nós essa conversão, essa mudança, que um dia em que ele achou que devia nos ensinar a rezar, ele disse bem assim: quando vocês quiserem rezar, rezem. Aí disse essa palavra, que é um advérbio, é uma categoria gramatical, que significa desse jeito, desse modo, dessa maneira. Quando forem rezar, rezem assim. E aí o que foi que ele disse? Nos chamou a uma certeza que nós precisamos, e ele quer, nesta conversão, que nós tenhamos coragem de assumir uma fraternidade. O que é fraternidade? É a qualidade de a gente ser irmãos. E como é que eu posso ser irmão de outro? Sendo filho do mesmo pai. O meu pai se chamava José, era o mesmo nome meu, José Unô. 14, 7 homens e 7 mulheres, irmãos. Por quê? Filhos de José Unô de Brito, o mesmo pai. E aí nós rezamos: Pai Nosso, Pai Nosso. Quantos intrigados existem aqui na comunidade? Ser intrigado é ser irmão? Não é. Ser intrigado é não ser solidário? Não é. Ser irmão é não ter compaixão pelos outros. Aquele pessoal de 3%, eles não tinham compaixão dos 97%. Por quê? Não queriam bem. Não
amavam, achavam bom que eles fossem doentes, permanecessem doentes, para eles irem lá pagar uma consulta. E aí não interessava a eles curar, eles sabiam curar, mas não curavam. Porque se curassem, aquele não ia mais ser receitado. Isso é compaixão? Isso é solidariedade? Não, não é. Então, o grande apelo de Jesus Cristo, vocês devem ter notado, que aqui nesse trecho, eu não vou ler de novo não, mas não apareceu nenhuma vez a palavra pecado. O que Jesus Cristo veio fazer foi uma conversão, para mudar a mentalidade do povo, para o povo se tornar irmãos, fraternos, como a gente reza nessa oração. Pai nosso. Ninguém diz Pai meu. Ninguém diz Pai vosso. Jesus Cristo não quer que a gente reze assim. O jeito dele é Pai nosso. Filhos, botar na nossa cabeça, na nossa vida, nas nossas ações, essa realidade, essa certeza. Eu sou filho do mesmo Pai de todos vocês. E por que é que eu não sou irmão? Sou sim. Se for para rezar como um papagaio que decora o Pai Nosso e não sabe o que é que está dizendo, aí tudo bem. Mas ninguém é papagaio. Nós somos pessoas inteligentes que raciocinam. O que Jesus Cristo está querendo aqui nesse convertei-vos é exatamente essa realidade. A gente se convencer dessa certeza. Deus é Pai e está, meus irmãos, está na nossa vida. Pai nosso que estais. E eu sinto essa presença de Deus em cada um de vocês, às vezes não. Mas quando a gente sente, a gente fica feliz. A gente se sente alegre, satisfeito, porque o Pai... Tem algum pai aqui? Tem uma porção de pai aqui. Olha ali com a filhinha no braço. Ele sabe que aquela criança é filha dele. E ele conhece essa criança como filha. Ele sabe do nome. Será que existe algum pai que não sabe o nome dos filhos? Tem? Pode ser que tenha, mas é muito difícil. Um pai doido, maluco, que não tem juízo, não tem consciência. E Deus não é um pai desse tipo. Deus é pai porque Ele ama. E às vezes a gente tem vergonha de amar e viver no dia a dia da vida a serviço desse amor. É a grande mudança, é a grande conversão que Deus, nosso Pai, quer de cada um de nós. E Jesus Cristo passou para nós como é que Ele quer que a gente se converta, que a gente mude. Consciência da paternidade universal de Deus. São 7 bilhões de pessoas humanas no planeta Terra. São 7 bilhões
de filhos de Deus. São 7 bilhões de irmãos meus. E é isso que, em última análise, Jesus Cristo quer que nós sejamos. Porque essa certeza da paternidade universal de Deus faz com que todos nós nos sintamos de fato, realmente, como irmãos, que se ajudam, que se amam. Não interessa se é filho de meu pai ou se é filho de qualquer outra pessoa. O que é importante é a gente sentir a verdade, a certeza dessa segunda parte das 4 primeiras palavras dessa oração. Pai Nosso. 2 certezas aí, que Deus é Pai, nós somos filhos, portanto somos irmãos. E é bom quando a gente sente na vida da gente que o Pai está presente. Ele não deixa ninguém maltratar a gente. É esse o grande apelo de Jesus Cristo, essa solidariedade, que é mais de 50% dos filhos de Deus no planeta Terra que têm fome todos os dias. São mais de 70 mil crianças que morrem todo mês. Não é de doença não, é de fome, porque não tem o que comer. E Jesus Cristo sabe, e nós sabemos também, que se houver essa solidariedade, essa compaixão, se a gente viver esse amor que existe em cada um de nós, nós vamos resolver o problema. Não precisa nem de rezar, basta amar. E que esse amor, meus irmãos, a cada missa que eu assisto ou que eu celebro, eu saia dali com mais amor no coração, com mais amor, de compaixão, de misericórdia na minha vida, para ajudar a todos os outros que precisam da nossa solidariedade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, da remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos agora fazer as nossas orações comunitárias. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.